uma porção generosa de destreza com as mãos, mais um bom punhado de habilidade, empatia e carinho. Junte tudo isso e jogue numa janelinha. Vamos entender como nasce um intérprete de Libras hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Pronessa. Volta. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso desejo, o nosso objetivo é levar até você muito mais conhecimento qualificado acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência. Faz um favorzinho pra gente? Curte esse programa, comenta, compartilha nas redes sociais. Fazendo assim, você vai estar ajudando a gente a tornar essa mensagem relevante na internet e espalhar ela para muitas outras pessoas. Você também pode contribuir financeiramente. Acesse a página amigosdamissão.org. Faça uma doação que não seja pesada aí no seu bolso, mas que vai nos abençoar e eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar, vai te abençoar também. E hoje nós estamos aqui cheio de janelinhas floridas, muito alegres, porque nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios, presencialmente e também na telinha da TV, muitos convidados especiais. Eles que estão sempre nas janelinhas ali, transportando a mensagem para que os nossos irmãos surdos também possam compartilhar da vida, do dia a dia e de tudo que é feito por aqui. Eu estou falando deles, dos intérpretes de Libras, e hoje eu quero dar as boas-vindas para o Ricardo Júnior, que está aqui presencialmente, e para as queridas Raíssa e Luzia, que estão também, cada uma aqui na telinha aqui, cada uma na sua cidade, junto com a gente. Meninas, Ricardo, é uma alegria, uma honra ter vocês aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Que bonitinhas, né? Elas estão acostumadas a falar em sinais, né? Então, sim. Mas vocês podem falar, tá bom? Ok. Estão tranquilas? Estão me ouvindo bem? Ó. Estamos sim. Muito bom, gente. Então, sim. A gente tem muitas curiosidades, né, para conversar com os intérpretes. Geralmente eles estão mais... ficam um pouquinho isolados, apesar de estarem na frente, né, bem projetados. Pelo menos nas nossas comunidades de fé, eu não sei se você tem contato aí, você que está conectado com a gente, com a interpretação em Libras, mas nas nossas igrejas a gente sempre visualiza eles ali bem posicionados à frente na comunidade de fé. Alguns eventos também, né, eles estão lá sinalizando e a gente não consegue muito conversar, trocar ideias, né? Então a gente vai aproveitar esse momento aqui para conversar um pouquinho com eles, sugar um pouquinho deles e entender como é que eles se transformaram nesses seres estranhos, né? Nesses seres diferentes, em intérpretes de Libra. Então, só para a gente quebrar o gelo, então, tá? Para a gente distensionar, eu vou deixar que cada um de vocês se apresentem. Assim vocês falam, né? Sem sinalizar, não precisa por enquanto, vai ter um intérprete, tá bom? Depois. E eu também não erro, né, gente? Já pensou em falando o nome delas? Quase que eu chamo a Luzia de Luísa, não vai pegar bem. Então, vamos deixar cada um deles se apresentar. Fala pra gente nome de vocês, se quiser apresentar, né, a família de vocês, a igreja que vocês congregam, se vocês são intérpretes profissionalmente também, ou se vocês trabalham
como voluntários, tá? Vamos lá. Damas, o Ricardo está apontando. Gestantes primeiro, vamos lá? Então tá bom, vamos lá. Prioridade aqui. Prazer, meu nome é Raíssa, eu sou casada com o pastor Bruno, eu tenho um filho de 6 anos e estou esperando a Olivia. Logo no começo de outubro, ela tá com a gente. E faz 7 anos que nós moramos aqui na cidade de São Carlos, meu esposo pastoreia aqui. E faz 3 anos que meu esposo pastoreia a igreja de Araraquara. Então eu moro em São Carlos, mas a gente está sempre revezando nas igrejas. E hoje, atualmente, eu não trabalho na área de tradução e interpretação, eu somente mesmo no ministério mesmo de Libras na igreja. Hoje eu sou intérprete na igreja e somente, mas eu não trabalho na área. Trabalho em outra área diferente. E há quanto tempo, Raíssa, você interpreta na igreja? Assim, que eu comecei a aprender, né, a ter o desejo de estudar Libras faz uns 8 anos. Eu morava na cidade de Votuporanga, comecei a fazer um curso básico lá. Curso para aprender o alfabeto mesmo. E assim, em pouco tempo, nós fomos transferidos para São Carlos. E quando eu fiz esse primeiro cursinho, bem básico mesmo, gratuito pela internet, eu orei ao Senhor e pedi, sim, que se fosse da vontade de Deus, eu gostaria de poder ajudar o meu esposo no ministério, assim, para pregar aos surdos, né? Assim como meu esposo leva a palavra aos ouvintes, eu gostaria de ajudar ele no ministério nesta área de inclusão. E aí eu me mudei para São Carlos, e São Carlos foi uma cidade que Deus me abençoou muito e eu consegui me desenvolver muito aqui. Questão de cursos. Quando eu me mudei, né, há 7 anos atrás, eu estava grávida, gestante de 3 meses, e aí eu comecei a fazer alguns cursos pela prefeitura, fui tentando, assim, cursos gratuitos mesmo, e fazia o curso Libras 1, Libras 2, aí conseguia em outra faculdade, aí conseguia no Senac, conseguia na UFSCar, eu fui fazendo, sabe? Cursos básicos, sem, assim, aprofundamentos mesmo. E comecei a ter o contato com os surdos aqui. E a experiência é maravilhosa, assim, de Deus mesmo na minha vida. E é isso. Muito linda essa história, Raíssa. Muito inspiradora. E você, Luzia? Então, muito bom estar com vocês. É um prazer, na verdade, participar desta entrevista. Espero que seja bem enriquecedora e também relevante, né, para que mais pessoas possam ter esse interesse, né, pela comunidade surda. Bom, como eu já disse, meu nome é Luzia. Atualmente moro na cidade de Araçatuba. Em novembro fará 3 anos que estamos aqui. Sou casada com o pastor Hermelindo, que por sinal sempre me incentivou, me apoiou, né, para desenvolver, né, na área da Libras. Sempre quando eu falo para ele que eu preciso fazer um curso ou algo, ele sempre me apoia, e isso é muito bom para minha vida, né? E também tenho 2 filhos, a Vitória e o Davi. A Vitória tem 10 anos e o Davi tem 5 anos. Atualmente, trabalho em 2 serviços. No período da manhã eu trabalho numa faculdade aqui de Araçatuba, acompanhando uma estudante surda no curso de medicina veterinária. E no período da tarde eu tenho 10 aulas no estado. Eu atuo na sala de AE, né, que é o atendimento educacional especializado, com um estudante surdo. E ele tem 10 anos. E também ministerialmente, né? Na verdade, eu costumo dizer que isso é um privilégio que Deus me proporcionou. Fazer do meu ministério a minha profissão e vice-versa. Então não tem... Nossa, é maravilhoso para mim. Porque a comunidade surda é algo que eu amo de paixão. Então, mesmo quando eu mudo de cidade, eu brinco que eu sou uma caça surda. Porque eu sempre procuro ter contato com a comunidade surda.
né? Então, é algo assim que enche meu coração de alegria, né? Poder contribuir para que eles, né, tanto socialmente tenham mais acessibilidade, como também na questão do evangelho, né? Que é algo urgente, a pregação do evangelho para esta comunidade, né? E eu não quero me alongar muito, mas eu iniciei na Libras tem mais ou menos uns 10 anos, quando eu me deparei com uma pessoa surda. Na verdade, assim, eu conheci a Libras dentro da faculdade, né? Que foi o primeiro curso que eu fiz, foi pedagogia. E lá eu descobri a Libras, só que o que me impactou foi quando um amigo, namorando com uma pessoa surda, trouxe ela para que eu e meu esposo pudéssemos conhecê-la. E por, né, susto meu, vou assim dizer, ela era surda e eu, por mais que eu tinha me interessado pela Libras, ainda não sabia me comunicar com uma pessoa surda. E aí, quando ele a trouxe, né, na minha casa, eu falei, meu Deus, agora eu preciso aprender, né, Libras para me comunicar com ela. E de lá para cá, nossa, foi uma explosão de emoções, de sentimentos, porque eu já comecei a desenvolver uma amizade com ela e eu mesmo pensava na questão mesmo do evangelho, porque para os surdos receberem o evangelho, eles precisam que o evangelho seja pregado, né, na língua deles. E eu falei, meu Deus do céu, e eu comecei a ficar desesperada, né, e de lá para cá, só estudando, só me envolvendo cada vez mais com a comunidade surda, e assim a gente vai levando. É, uma história apaixonante. Ela falou que ela é apaixonada pela comunidade surda, a história dela também é apaixonante. E vocês viram o termo que ela lançou aqui no programa, o termo de caça-surdos. A gente também, nós vamos aqui todos nos tornar caça-surdos para levar os nossos amigos surdos até a presença de Jesus. Agora, amém. Ricardo, com você a palavra. Papá, sou o Ricardo, eu congrego ali na igreja de Parque do Chaves, em São Paulo. E eu sou casado com a Larissa, minha esposa. O meu contato com o surdo, ele se iniciou há aproximadamente 20 anos, para um pouquinho mais. Eu tinha uma vizinha, morava na casa da frente, que ela era surda. Então esse foi o primeiro contato e nós estudávamos em escolas que eram uma do lado da outra. Então tinha todo um trajeto de ônibus ali, aproximadamente 40, 45 minutos até a escola, que eu ia com ela e voltava também com ela. Nisso eu comecei a aprender, comecei a ter contato com as Libras. E alguns anos após eu começar a ter contato com ela, na igreja o pessoal também fez um curso básico de Libras, ali foi onde eu comecei a me envolver também com o ministério. Então já tem um tempo que nós estamos envolvidos com esse ministério e o que motiva, o que eu acho muito legal do Ministério de Libras é que é um ministério que ele leva a palavra de Deus a pessoas que, se você não tiver as suas mãos ali dispostas a poder levar a mensagem, eles ficariam sem ouvir. Então a palavra de Deus, ela é como crerão se não há quem pregue. E aí nós como intérpretes falamos, como crerão se não há quem sinalize. Então é interessante que é um trabalho que a gente desenvolve para poder levar a palavra de Deus através das nossas mãos para esse público, e a palavra está disponível a todos, e eu espero que esse programa também leve você a refletir e passe também a estudar um pouquinho mais e vir ajudar a gente nesse ministério. Olha só, para você que está aí conectado com a gente, eles contaram um pouquinho, né, de como eles se envolveram inicialmente com a Libras, e eu gostei muito da paráfrase que o Ricardo Júnior trouxe aqui para a gente, como crerão se não há quem pregue. E acho que você já entendeu que o nosso objetivo é aproximar você do tema da interpretação de Libras, da importância que é o intérprete, para que essa palavra também alcance o coração dos nossos irmãos surdos. E aí, falando em palavra de Deus, a minha pergunta para vocês é se vocês entendem o conhecimento de Libras que vocês têm, essa vontade de estar perto da comunidade surda, como um chamado de Deus mesmo para a vida de vocês. Vocês entendem como uma vocação? Os três? Eu entendo. Sim? Que é um chamado de Deus. Totalmente. Eu acredito que é totalmente. Porque Sim, interessante isso, perdão. Né? Não, pode falar, é que é interessante ouvir vocês falando, né? Vocês sempre falam da Libras, mas vocês sempre falam dessa importância do Evangelho, né? De como é importante levar a palavra. Então, pode falar, Luzia. Sim, eu acredito
ser um chamado, e é algo, eu acredito que eles devem sentir isso também, que pulsa no meu coração. É interessante que eu brinco com meu marido às vezes. Nós participamos de vários treinamentos, né, de vários ministérios, né, como a Raíssa falou, né, também. Eu sou esposa de pastor, então eu tenho que acompanhá-lo. Então a gente se envolve com os ministérios infantil, de mulher e tal. Mas todas as vezes que a pessoa toca no termo ministério, eu posso estar ouvindo um treinamento para criança. Na minha cabeça já vem a criança surda. Eu posso ir para as mulheres. Na minha cabeça vem as mulheres surdas. Então, é algo que eu acredito ser o próprio Deus mesmo despertando em pessoas, né? Esse chamado para que, de fato, essas pessoas possam receber o evangelho, que é como o nosso amigo intérprete acabou de mencionar, né? Como eles ouvirão, como eles crerão, como eles invocarão se a mensagem não for anunciada, né? Então, eu posso estar em qualquer ambiente, ouvir qualquer mensagem, às vezes não está nem relacionada à acessibilidade ou inclusão, mas no meu coração pulsa. Isso precisa também alcançar para a comunidade surda, né? E, Ricardo, Sim, você acha que tem outras pessoas que também precisam ouvir esse chamado? Com Será que certeza. tem gente que Deus está chamando aí, Eu Ricardo? acredito, Deus chama, e em vários momentos, assim, quando eu ouço uma mensagem, eu fico pensando, como que nós vamos passar isso pro surdo? Como que isso daí vai ser traduzido pro surdo? Porque muitas vezes o pessoal que está em casa não tem muito conhecimento, mas o português e Libras, por mais que Libras o pessoal acha que é o português, na verdade não, são línguas diferentes. Então tem estratégias de tradução para você poder levar a mensagem para eles. E eu creio que é um chamado de Deus e é algo que a gente tem que cada vez mais se colocar ali para que Deus use as nossas vidas, que pra gente, pra nós ouvintes, tem coisas que são tão simples serem feitas. Por exemplo, você ir até um banco ou você ir ao supermercado e perguntar algo para alguém, onde está tal produto. É algo muito simples. Agora pensa para um surdo, você tem a barreira de comunicação. E agora pensa, Cristo, que ali na cruz ele morreu para trazer a salvação a todos, e a igreja está aqui no meio, e a igreja não está adaptada para poder atender esse tipo de pessoa. Como que fica a mensagem? Então, para nós, é algo muito tranquilo como ouvinte. Você entrou em um ambiente, em uma igreja, sentou e ouviu a mensagem. E para um surdo, como fica? Então, por isso que eu acredito sim, que é um chamado de Deus para esse ministério, porque são pessoas que ele demonstra o amor dele, e aí ele escolhe, fala, olha, é vocês que eu quero usar para que de maneira hábil vocês consigam transmitir a minha mensagem, aquilo que eu demonstro a cada um deles de maneira direta e clara. Por isso que eu acho que é um ministério assim, que ele é muito bonito e a gente agradece a Deus dele poder ter escolhido a cada um de nós para essa missão. É desafiador, não é fácil, mas a gente tem essa concepção de que aqui estamos para poder cumprir o ID e dessa maneira diferente. Amém, com certeza, né? Ô, Ju, Pode falar. eu posso contar uma experiência minha Claro, e com a Luzia junto? Eu e a Luzia, nós fazemos parte da mesma região, né? A nossa região é a região noroeste paulista. E aí, quando eu comecei a fazer alguns cursos básicos, né, aqui em São Carlos, assim, básicos. Aí um dia, eu e a Luzia fomos em uma palestra. Aqui em São Carlos, a Luzia, na época, ela morava em Araraquara. Eles eram pastores lá, até então, nós somente aqui em São Carlos. E nós fomos num sábado de manhã, meu filho tinha, não lembro se era 6 meses ou se era 9 meses. A gente foi nessa palestra. E tinha um monte de surdos. Eu cheguei lá, eu travei. Eu queria ir embora, porque eu não tipo assim, eu travei, eu não conseguia nem falar um oi, nada. Eu travei totalmente. E aí nós conhecemos 2 meninas, lembra, Luzia? A Ju e a Denise. E aí elas olharam pra mim e falou assim, uma tinha um bebezinho também, que era mais novo, uns 3 meses, e falou assim pra mim, que lindo, seu filho, quantos meses? Aí eu olhei pra ela assim, só fiz assim, ó, e não conseguia responder pra ela. Eu travei, aí eu virava de costas, e a Luzia falava assim, Raíssa, conversa com ela. Eu totalmente travada. E aí a gente foi no banheiro, encontramos quem? Elas, no banheiro.
Mas assim, eu fiquei bem mal aquele dia, porque eu me senti mal, porque eu tava estudando, né? Assim, por mais que era básico, eu tinha que ter o contato, né? Tentar conversar, é o desafio mesmo, me dá medo. E aquilo lá pra mim, eu fiquei assim, triste comigo, né? Porque eu não consegui falar. Aí beleza, acabou a palestra, tudo, nós fomos embora. Aí durante a semana eu fiquei incomodada. Eu falei assim, não acredito que eu não conversei com aquelas meninas. E aí eu adicionei elas na rede social. E, tipo, no mesmo dia, elas já me mandaram mensagem. Aí a gente começou a ser amigas e tal. Aí eu descobri que o filhinho dela tava no hospital durante a semana, tava com pneumonia. E eu criei coragem, pedi a Deus, sabe? Pra me dar paz, calma. Por mais que eu não sabia. Ainda até a Luzia falava, elas vão te ensinar. O sinal que você não souber, elas vão ensinar você, né? E aí eu fui no hospital visitar o bebezinho dela. Aí estavam as duas irmãs lá no hospital, com o bebezinho com pneumonia. E eu, sim, fiquei com muito medo, mas eu fui, visitei, aprendi até alguns sinais lá no hospital, sabe? Eu lembro que eu aprendi o sinal de amanhã lá no hospital. Então, depois ele saiu do hospital, o bebezinho, e uma delas mandava mensagem para mim e falava assim, oi, eu quero ir na sua igreja. Aí eu respondia para ela, ai, desculpa, não tem intérprete na minha igreja. Aí, no outro dia de novo, oi, eu quero ir na sua igreja. Aí eu, poxa, desculpa, na minha igreja não tem intérprete. E assim, ela insistiu algumas vezes, e aí eu acho que até comentei com a Luzia isso. Aí um dia eu falei pro meu esposo, eu falei, Bruno, ela tá falando que quer ir na igreja, mas a igreja não tem intérprete. Aí ele virou pra mim e falou assim, não tô entendendo, Raíssa, por que você faz todos esses cursos aí? Não é pra igreja? Eu falei, mas eu não sei interpretar. Eu tô aprendendo a conversar, eu não sei interpretar. Aí o Bruno falou assim, então começa agora. Aí foi aí que Deus me abençoou muito com pessoas que me incentivaram, sabe? Não me deixou desanimar. Aí teve um culto que, se eu não me engano, a Luzia já estava aqui em São Carlos. Aí elas me mandaram mensagem falando que ia na igreja. Aí eu falei pro meu marido, e agora ela vai na igreja, o que eu vou fazer? Eu não sei interpretar, não sei conversar. Aí a Luzia veio. Então aí a gente passou a tarde treinando os louvores e eu morrendo de medo, sabe? E aí nesse dia a Luzia participou no culto comigo aqui. Eu acho que foi uma experiência muito marcante para nós, né, Luzia? Esse dia aí, a gente foi o começo de tudo, sabe? Assim, para mim no ministério. Mas aí a Luzia foi embora, ela me deixou. Ela voltou para a cidade dela, que é perto, né? Acho que 40, 50 quilômetros, São Carlos de Araraquara. Mas aí eu continuei aqui. Aí eu conheci uma outra moça cristã, não era da Promessa, mas alguns cultos que ela poderia estar nos ajudando, ela foi, sabe? Interpretava a palavra para mim no final de semana. Eu passava a sexta, o sábado e o domingo. Sexta de madrugada até 5 horas da manhã, sábado o dia todo, o domingo eu chorava, eu falava, eu não vou conseguir fazer esse louvor. E assim, eu faço das palavras da Luzia as minhas palavras também, relacionado aos nossos esposos que sempre nos apoiaram. Quando eu comecei aqui, eu não sabia interpretar, né? Então, eu fazia assim, ó, eu sinalizava, aí meu esposo, ele meio que adaptou o culto, sabe? Tipo, a forma que ele ia pregar, ele falava assim, boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a palavra será Jó. Aí eu olhava pra ele, tipo, tá rápido, vai mais devagar. Então, assim, o culto, sabe, o pessoal do louvor também, sabe, tipo assim, cada final de semana eu aprendia um louvor novo na Libras, então esse louvor era o que eu sabia. Então no próximo culto ia cantar ele de novo, aí ia ter outro louvor. Então ia aumentando um louvor a mais, sabe? Porque pra mim era muito difícil. Aí assim, o Bruno escrevia a mensagem dele inteira, todas as palavras que ele ia pregar, ele escrevia em um papel, para eu poder treinar os sinais. Então assim, eu vejo Deus, né, que
Tipo, eu recusando para elas, não tem intérprete na igreja, como que vocês vão? Sendo que eu tava lá treinando. Eu orei no primeiro curso que eu fiz, eu orei ao Senhor, né? E o Senhor enviou. É como que, assim, eu iria recusá-lo, né? Então aí... Com certeza. Eu aceitei o desafio. Não foi fácil até hoje, né? Eu aprendo. Então, depois que eu consegui um trabalho aqui, né? Aí comecei a estudar, a me desenvolver mais profundamente na Libras. Mas eu vejo que é Deus. Um dia, eu confesso que foi um erro meu, né? Claro. Eu chorei o dia todo, porque eu falava assim, nossa, essa palavra hoje tá muito difícil, eu não vou conseguir interpretar. Aí eu chorei, eu falei assim, ai, tomara que elas não vão na igreja, porque eu não vou dar conta. E esse dia eu fui pra igreja, assim, com um pensamento dessa forma mesmo, porque eu fiquei com medo, não me sentia, assim, capaz. Mas em todo momento, Deus, ele, sabe, ele me capacitando. Aí nesse dia, eu senti Deus falar comigo muito forte, que eu fui pra igreja torcendo para elas não irem. Porque para mim ia ser tudo difícil. Louvor, palavra. E aí, mas Deus me surpreendeu de uma forma tão assim grande que eu não tenho nem assim palavras. Eu comecei a mensagem, o Bruno estava pregando, meu esposo. E aí, sabe quando você percebe assim, nossa, eu tô fazendo, eu tô conseguindo, eu sinalizando. Às vezes eu olhava para ele e falava tipo, eu tô conseguindo? Sim, é um agir de Deus, né? E quando acabou tudo, eu voltei pro meu lugar e eu senti o Espírito Santo falando pra mim. Tá vendo? Eu estou com você desde o início. É que lá eu senti muito, assim, de verdade, o Espírito Santo falando pra mim que ele estava comigo, que ele ia me capacitar. Mas que eu não tinha cursos aprofundados no começo ainda, né? Deus, ele sempre esteve, ele me capacitou e não tenho nem palavras, assim, é o agir de Deus mesmo. Isso é um processo e assim, demorou muito para vocês aprenderem, Luzia e Júnior, né? A Raíssa teve esse processo, para vocês, demorou quanto tempo mais ou menos? Demorou uma semana, demorou um ano, né? Porque a gente que não sabe e que está tentando aprender como eu, ou algumas outras pessoas, tem essa ansiedade, né? Quanto tempo que demora para aprender? Quanto tempo que demora para ficar fluente como vocês, né? Pode falar, Luzia. Eu acredito assim, não tem um tempo estabelecido. Vai depender muito da pessoa, primeiramente buscar, né? Mas não tem como, não tem a gente como prever, falar. Eu às vezes vejo pessoas vendendo o curso e falam, olha, tanto tempo a fluência, tanto tempo, mas não é tempo. Eu acredito que vai mais da sua busca, né? Do que você busca para que você consiga desenvolver, não necessariamente você pegar um método pronto e se jogar em cima dele. Como eu falei, por exemplo, eu sou uma caça surda assumida, então falou que tem surdo, eu me envolvo mesmo, eu vou atrás deles, eu entro nas redes sociais. Quando eu mudei para Araçatuba mesmo, aqui não tinha surdas e não tínhamos esse igreja, né? Eu também cuido com meu marido de 2 igrejas, que é Araçatuba e Mirandópolis. Mas eu cheguei e não tinha esse ministério ainda na igreja. Na verdade, as pessoas ainda não tinham esse olhar, né, de inclusão, de acessibilidade. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, né, eu sempre orei, né, sempre falei para Deus, coloque eles no meu caminho, né? Quando eu leio Atos e falo, o Senhor vai acrescentando, eu falei, Senhor, acrescenta aqui também. Né? E eu procurava, entrava nas redes sociais e colocava surdo Araçatuba, surdo Birigui, que são cidades bem pertinhas, porque eu queria ter esse contato com eles. Então, acredito que não é necessariamente nem a quantidade de cursos que você faz, não é o método mais revolucionário, mas sim o seu envolvimento com as pessoas surdas. Quanto mais contato você tem com a comunidade surda, o aprendizado, né, a fluência, ela acontece de maneira espontânea, porque você está em contato com a língua, né? É uma língua, assim como o inglês, o espanhol demanda esse esforço, né?
essa prática, a Libras não é diferente. Quanto mais prática, né, quanto mais contato, maior será a sua desenvoltura, né? No meu caso, graças a Deus, primeiramente, eu acabei desenvolvendo um pouco rápido por conta desse contato, né? A primeira surda que eu tive contato, por exemplo, ela não queria ser minha amiga, porque eu não sabia Libras. Então, ela não queria estar perto de mim. Então, o que eu fiz? Fui no YouTube da vida, porque não tinha curso. Hoje em dia é fácil, né? Tem mais cursos. Mas na época não tinha. Então, o que eu fiz? Eu vou no YouTube da vida, fui lá no YouTube, pesquisava e chamava ela, e ela não respondia, até que um dia eu resolvi ir ao encontro dela. Eu sabia onde ela ia estar e eu fui. E aí, quando ela percebeu que eu consegui, basicamente, né, fazer um sinal, aí ela percebeu que, de fato, eu estava me esforçando para se comunicar com ela, e aí a nossa amizade fluiu, que até hoje ainda a gente tem contato, a gente conversa, né? Então, acredito que o principal para se desenvolver na Libras é ter contato. A Luzia, ela trouxe exatamente o ponto-chave da questão. Quando nós ministramos cursos, ou então quando nós começamos a conversar com pessoas que estão aprendendo Libras, eu sempre reforço, sempre bato na mesma tecla. Você não vai desenvolver se não tiver contato. Até porque os surdos, eles têm também o que a gente chama de cultura surda. Eles têm um jeito diferente de enxergar o mundo, de enxergar as coisas. Então, se você não desenvolver esse contato, você muitas vezes não vai conseguir entender os sentimentos, entender a forma dele de pensar e de agir. Então, no meu caso, como eu tinha essa vizinha que ela era surda, então o meu vocabulário eu consegui ter um contato muito rápido, eu consegui desenvolver muito rápido porque eu tinha um contato diário com ela e nisso o vocabulário ele desenvolveu de forma um pouquinho mais rápida. Mas agora a interpretação mesmo, eu digo que demorou ali uns 15 anos, mas por quê? Foi quando eu achei durante a pandemia um curso específico de tradução e interpretação, e aí esse curso ali que fez eu refletir sobre técnicas e estratégias de tradução e interpretação. Então é igual a Luzia falou, não existe assim um tempo. O que tem é você entender o chamado, você se dispor e também coragem para poder comunicar, conversar com o surdo, trocar ali informações, ideias, e nisso você vai conseguir desenvolver. A Raíssa, ela fala assim que no começo estava um pouco travado, então foi ali treinando, aprendendo, conseguiu desenvolver, e assim também vai ser com quem tem essa vontade. Aí não se assuste, nossa, mas vou levar anos. Não, tudo vai depender do como você vai querer se dispor, correr atrás e buscar se desenvolver, mas a chave a Luzia já entregou para vocês, que é o contato diário, e hoje é muito mais fácil. Quando eu fiz curso, era a apostila que você levava para casa e revisava tudo pela apostila. Hoje não, hoje no YouTube você acha muitas coisas relacionadas a esse universo das Libras, sinais, então é muito fácil para desenvolver. Então se você tem vontade ali de colocar na tua igreja, de desenvolver esse ministério, essa questão de você ter a coragem de ter o contato, desenvolver o contato e buscar o estudo e aprimorar, e tenha certeza que assim como a Raíssa trouxe o testemunho dela aqui, da forma como Deus capacitou, assim também vai ser com quem quiser se dispor para poder ajudar a gente nessa missão. Amém, muito legal, e gera uma emoção e uma expectativa maior e também um pouquinho de pressão, né? Porque na verdade o tempo que você vai aprender depende só de você, né? Depende Sim. do seu envolvimento, do seu empenho, mas é bom saber disso, né? Agora, uma curiosidade que eu vou perguntar para vocês, tá? E eu vou inverter, eu tô começando pela Raíssa, Luzia e Ricardo, agora eu vou inverter, Ricardo, Luzia e Raíssa, tá? Quem Certo. chegou primeiro na igreja? O intérprete de Libras ou o surdo? Olha, Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É mais ou menos assim. quando a gente pega a história de como começou o Ministério de Libras aqui na Igreja Adventista da Promessa, foi o surdo que chegou e o pessoal tentou ter o contato e viu que não tinha como ter aquele contato, então essas pessoas foram atrás de se capacitar, se desenvolver, inclusive implantaram até alguns ministérios lá no começo da história das Libras aqui com a Adventista da Promessa. Então, na nossa história chegou primeiro o surdo, e normalmente as pessoas
lá no passado, quando começaram a se desenvolver, foram histórias que nem essa, que a Raíssa trouxe. Eu teve a surda, eu fui me comunicar, ela queria visitar a igreja, não tinha intérprete, a gente começou a desenvolver. Então, muito do que a gente tem de histórico era o surdo que chegava primeiro. E hoje, assim, graças a Deus, com o interesse das pessoas em aprender Libras, com a divulgação dessa questão de acessibilidade, a gente percebe que a história ela está se invertendo. Então, eu acredito que a gente vai conseguir chegar no patamar de que o intérprete vai chegar primeiro, que assim possa ser também na sua igreja. Então, é o pessoal buscar se capacitar cada dia mais, aprimorar, e a gente acredita que Deus, ele envia. Então, se você buscar, Deus vai te ajudar a encontrar pessoas que têm sede, têm anseio da mensagem. Então, a gente acredita que vamos chegar nesse patamar de que o intérprete, onde ainda não tem ministério, ele vai chegar primeiro. E aí, quando tiver esse contato com alguém, ele é surdo, chegou um surdo, olha, vem cá. A gente tem Libras, a gente tem intérprete, e para ele é muito interessante. Perceba que os surdos, quando eles chegam em um local que tem intérprete, você percebe a alegria. Porque eu reforço de novo que eu sempre tento alertar as pessoas. Gente, pensa que a comunicação, que é algo tão simples para você, para eles muitas vezes é uma barreira. Então, se algum dia ele soube, tem Deus, aquele lugar vai falar de Deus, e ele chega até ali e aquilo não é comunicado a ele, é complicado. Então, quando ele sabe que, nossa, ali vai ter uma mensagem legal, então ele entrou na igreja, ele teve comunicação, as pessoas se relacionaram com ele, conversaram com ele, ele se sente em casa, ele se sente acolhido, e aí é uma outra história. Então, a nossa origem, e muitas das histórias que a gente até viu aqui com as meninas, normalmente o surdo chegou primeiro, mas a gente tem fé que a gente vai conseguir fazer o intérprete chegar primeiro e cada vez mais fazer esse ministério crescer aí na promessa. Se Deus assim permitir, né? Realmente parece que a demanda, por enquanto, ainda é o mais surdo e menos intérprete. Então, a gente precisa dar uma equilibrada, né, Luzia? Sim. No meu caso, acho que por misericórdia de Deus, aconteceu um pouco diferente, porque eu que cheguei primeiro, no caso, né? A nível geral, vamos dizer, no caso foi o surdo. A nível local, quando eu cheguei na igreja, e eu vou até fazer dar uma confessada aqui agora, porque assim, quando eu tive o primeiro contato com a pessoa surda, que inclusive foi ela que me deu esse sinal, que eu a amo muito, que é a minha amiga Olivia, quando a gente teve o contato, e a gente tinha o contato presencial, olho a olho, mão a mão, né? Quando eu me mudei, e eu cheguei na cidade de Araraquara, por exemplo, não tinha surdo e também não tinha intérprete na igreja, né, no caso. E, nossa, eu ficava angustiada e caçava surdos, e os surdos não apareciam. Meu marido, meu Deus do céu, será que eu tava achando que era, mas não é, né? Será que eu pensei que era um ministério, mas será que não é um ministério? Porque é impossível não ter um surdo nessa cidade. E eu ficava me questionando, me indagando, porque eu queria que os surdos viessem para a igreja, né? E eu me sentia muitas vezes arrasada, que eu falei, meu Deus, será que não vai aparecer um surdo nessa cidade? E aí, foi aí que eu dei um curso básico, né, para o pessoal da igreja, porque eu pensava justamente isso, a gente não pode esperar o surdo chegar para ensinar, a gente precisa primeiro estar preparados para recebê-los, né? Eu pensava assim também. E o surdo não aparecia. Eu falei, ai meu Deus, não é possível, acho que esse negócio é meio furado, acho que não é o meu ministério mesmo. Mas eu não conseguia desistir disso. Esse negócio batia forte no meu coração. E aí, quando os surdos vieram, graças a Deus, tinha algumas pessoas que conseguiram se comunicar com eles. Graças a Deus, teve 2 meninas que acabaram se despertando mais para o ministério. Então, Deus, ele proporcionou isso. Quando eu vim para Araçatuba, também não tinha intérpretes e não tinha surdos. E vai novamente, com a graça de Deus, caçar os surdos. E para a graça de Deus, ele vai criando, né, situações, e meio que a gente conhece um, aí esse um pega amizade com você, ele já te apresenta para outro e vai apresentando, e quando você vai ver, você conheceu um monte de surdo, né? Mas eu acredito que é tudo a misericórdia, a graça de Deus, é Deus colocando-nos no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Hoje, nós não temos surdos membros ainda aqui em Araçatuba. Nós temos surdos que são visitantes, que eles estão nos cultos, que eles participam de coisas que nós promovemos,
eles são participantes, né? De certa forma até bem frequentes, mas não são membros ainda, né? Tinha uma surda que ela estava recebendo estudo bíblico, que eu, inclusive, que passava para ela, que é a Edilza, foi a primeira surda que chegou aqui em Araçatuba, e só que ela mora em uma cidade próxima, e ela vinha de carona, e por fim acabou não dando certas caronas, e aí eu aconselhei, falei, olha, se tá difícil, o mais importante é que você aceitou Jesus, então pode ir numa igreja próxima à sua casa. Se tem intérprete, vai sim, né? Então ela acabou indo numa igreja que era bem próxima à casa dela, inclusive ela vai a pé para a igreja, quando ela vinha para nós era bem difícil, eram uns 30, 40 quilômetros que ela tinha que andar, né? Vinha de carona, e aí a gente estava dando estudo, mas depois ela parou de vir, está indo em outra igreja, graças a Deus, né? Mas aí começaram a vir outros surdos, né? Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de chegar antes para poder recepcionar esses surdos. Aqui em Araçatuba também eu tive a oportunidade de dar curso de Libras para um pessoal. Tem um ou outro que se interessou um pouco mais, mas ainda eles não interpretam na igreja. Então, às vezes eu tenho essa dificuldade, porque eu tenho que normalmente fazer o culto todo. Então, às vezes fica meio difícil. Aí tem uma pessoa que eu ajudo ela com o louvor, eu falo para ela, ó, pega os louvores pelo menos, se você não conseguir interpretar 2, 3 num culto, interprete um só, mas se dedique a isso, para que essa mensagem possa chegar, né, mesmo no meio aos louvores, para que o surdo receba, né. E uma coisa que eu sempre fiz, e eu faço até hoje, na verdade, porque a gente nunca vai estar pronto, né, então eu sempre oro, falo, Deus, o culto vai começar, eu vou interpretar, vou dar o meu melhor, e aquilo que as minhas mãos não conseguir passar, que o teu Espírito Santo passe, que o teu Espírito Santo toque, né? Aí eu até falo, Senhor, o Espírito Santo foi enviado para nos convencer, então convença eles, né? As minhas mãos estão aqui, então faça dela a tua vontade. Assim a gente vai. A Luzia é meio um ponto fora da curva, né? A história da Luzia, para a gente perceber que há exceções à regra, porque na maioria das vezes não é assim, e a dela foi uma exceção porque Deus tinha um propósito aí no chamado da Luzia, e ela está aí bem inserida no ministério. Agora, eu vou perguntar para a Raíssa, porque eu ouvi a Luzia falar de estar pronto, né? E a minha pergunta é essa, existe uma hora que o intérprete de Libras, ele está pronto, ele não está pronto, sabe? Não precisa mais estudar, enfim, não precisa praticar, sair interpretando, sair pro abraço e pronto, acabou. Existe esse momento, Raíssa, que o intérprete está pronto? Como que é essa realidade para vocês? Eu ainda não estou pronta, não. Continuo estudando, mas acho que pronto, acredito que não. Cada dia é um aprendizado, principalmente no contexto religioso. Acho que Deus fala com a gente primeiro, para a gente poder transferir a palavra para o surdo. Mas assim, eu falo por mim, eu não estou pronta não, ainda não. Vou na busca, mas a cada dia é um novo aprendizado. Acredito que o estudo nunca pode parar. Sempre é importante continuar estudando, se dedicando, para cada dia ser melhor mesmo, assim, para o reino mesmo, para a pregação da palavra. Igual a Raíssa também colocou, o intérprete está pronto? Eu sempre brinco que não, nunca estaremos prontos. Mas isso não é para desanimar também quem está começando. Algo que eu sempre falo, o surdo, ele gosta muito de ter contato, de conversar, então às vezes você pensa assim, eu fiz um curso e apareceu um surdo, então sinto que eu não estou pronto. Você está pronto. Conversa, vai trocando ali ideias com o surdo, vai aprendendo sinais, vai construindo o seu vocabulário. E hoje mesmo, né, tanto tempo interpretando, você está pronto. É difícil, porque a Libras é uma língua que ela muda sempre. Então, às vezes, vão ter sinais novos, vai ter algo novo para você poder aprender a cada dia, situações novas. Então, é uma evolução. Você começou ali interpretando um louvor, interpretando uma mensagem, aí vai vir Apocalipse para você interpretar também, e cada dia é uma construção. Então, assim, não tem que ter medo, porque eu estou pronto, pode não estar pronto, mas tem o Espírito Santo que nos capacita a cada dia.
que o que a Luzia trouxe aqui também, que é muito importante, é a gente se colocar nas mãos de Deus mesmo. O Espírito Santo, ele capacita, ele vai ajudar a gente também a ter entendimento. Faz sua parte de estudar, de ir atrás, de buscar o aprendizado a cada dia, porque tudo muda muito rápido, mas tem Deus ali que nos capacita. Então, é difícil assim, falar está pronto 100%, não tem como, porque tudo muda. Mas você com certeza vai conseguir ali estar capacitado para poder enfrentar situações diversas e com isso ir aprendendo cada dia mais. Bem, a gente sabe que a Libras é uma língua de sinais e ela é bonita de se ver, né? Ela tem uma beleza, não tem? Ela tem quase que uma melodia mesmo acontecendo, né? Ela tem uma progressão bonita, então ela chama atenção, ela também causa uma paixão quando a gente olha para vocês e a gente identifica isso, né? Eu ia até perguntar isso para vocês, se todo intérprete é apaixonado pela comunidade surda mesmo, parece que é um carimbo assim, quando você vira intérprete de Libras, um carimbo no coração, paixão pela comunidade surda, né? Parece que vem automático, né, gente? É isso mesmo? Todo intérprete é assim, parecido com vocês mesmo. Ou tem algum que não gosta, assim, não gosta interpreta, mas não gosta da comunidade surda. Acho que não tem como, né? Não. A Luzia eu acho que tem casos do contra ali, ó, lá, ela já vai falar. Eu conheço um. Eu não conheço. Tô me entregando. Então, é que é complicado. Eu acredito que naquilo que você havia dito anteriormente. É bonito, é lindo. Quantas vezes a gente se depara conversando com alguém e alguém fala, nossa, é um dom de Deus, ai, que lindo. A pessoa fala isso mesmo, né? E de fato eu acho bonito também. Quando alguém está interpretando, eu gosto de ficar olhando, né? Eu acho bonito mesmo. Mas tem pessoas que elas vão ou entram, né, nesse ministério por achar bonito, para estar lá, né? E quando no caso... Eu acho que o estar lá tem algo antes, e que não é só estar lá. Quando a gente, por exemplo, vou falar de mim, eu amo a comunidade surda, então onde tiver surdo, eu gosto de estar junto, eu gosto de conversar, tem culto, acaba o culto, eu com eles. Mas eu já presenciei, aqui em Araçatuba, outra igreja, é claro, e a gente conversando, né, que eu queria ter amizade com intérpretes de Libras também, porque a gente pode trocar, né, fazer trocas, isso é enriquecedor, né, tanto profissionalmente como ministerialmente. E hoje as pessoas falam assim, o surdo ficou bravo comigo, tô fazendo um favor, tá interpretando para ele na igreja? Eu, favor? Eu falei, não, acho que você tá meio equivocada, não é um favor interpretar na igreja. Quando eu entendo que é um chamado, que é um ministério, eu estou lá para servir. O surdo não precisa de piedade nem de caridade. O que o surdo precisa são de pessoas que se permitam ser canal de bênção para a vida deles. Pensar em ministério, pensar em comunidade surda, se de fato eu as amo, né? Se eu amo essas pessoas, eu não posso pensar que eu estou fazendo um favor a elas. Elas não precisam, como eu falei, de caridade, né? Eu acho que às vezes as pessoas se equivocam nesse ponto, né? Eu estou lá para quê? Eu estou lá para servir, né? Para ser bênção na vida deles, né? Porque senão, se eu começo a pensar assim, eu demonstro, na verdade, que eu estou lá por outras intenções, né? Talvez por ser bonito, né? E não necessariamente para servir, né? Prestando muita atenção aqui na fala dela, antes da beleza, existe um processo, né? Existe um preço a ser pago aqui, para que essa beleza, esse movimento, essa harmonia aconteça. E aí vem a minha pergunta, que eu quero dar uma tensionada aqui na conversa, né, gente? Porque tá bem legal, né? Tá bonita, tá inspiradora, mas acho que nem tudo são flores nesse caminho, né? Deve ter tido aí momentos muito difíceis, vocês como intérpretes, né, na vida de vocês, enfrentamentos, enfim, situações, de repente até desafios com a própria comunidade surda, não sei, né? Desafios com a igreja, como vocês estão colocando, desafios de intérpretes, às vezes, que não estão, né? Há intérpretes e intérpretes, como diz a Luzia, nem todo mundo é igual. Mas, enfim, houve algum momento na vida de vocês que vocês falaram assim, não, chega, não vou mais interpretar?
chega, Deus, né? A gente entrego as minhas mãos Olha, pra gaveta, mim, Deus, bota na gaveta que eu não quero mim, mais. Assim, eu confesso que largar nunca me passou. Eu sempre penso assim, estamos ali para poder levar a mensagem, então se você está capacitado e tem alguém ali que precisa, assim, Senhor, usa as minhas mãos aqui para poder levar essa mensagem. O que eu já confesso, a Luzia, eu acho que dessa vez ela vai concordar. Não sei não. Sei não concordo com isso. O que eu confesso é que, assim, o que já cansou é um pouco dessa questão do relacionamento interpessoal, que como ela trouxe aqui, tem intérpretes, pessoas e pessoas. Sim. Então, às vezes, essa é uma parte que acaba sendo um pouco complexa, um pouco complicada. Essa parte da relação. Então, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem ali seu estilo e cada pessoa tem um interesse diferente. E sem contar que, assim, Libras é algo que eu vou falar aqui, é uma fala que eu ouvi uma vez, eu achei forte. Então, eu vou reproduzir a fala que eu ouvi. A pessoa fala assim pra mim, nossa, que engraçado, vocês se dedicam tanto pra algo que vocês não precisam. A pessoa falou isso pra mim. E aquilo ali foi impactante, porque ele falou assim, na verdade, assim, você ouve, então você se dedica, você estuda, você tá ali tentando aprimorar cada vez mais para poder levar a mensagem para alguém. E ali foi onde eu parei e refleti, eu falei assim, nossa, não, na verdade, acho que agora eu entendi a nossa importância. A gente tá aqui para poder ser um canal de comunicação com essas pessoas. Então, às vezes, o que já fez tem, às vezes, aquele cansaço, mas por conta do relacionamento interpessoal. E até os próprios surdos também, o pessoal que tem contato, eles têm uma cultura diferente, então a forma de lidar é diferente, às vezes tem esses desgastes, mas aí às vezes tem aquele cansaço, você fala, Deus, me dá ali um tempo de férias, mas nunca assim passou de parar de interpretar, porque é algo que se Deus te capacitou e te chamou, você está habilitado para poder levar a palavra para um público específico. Então disso nunca, mas os relacionamentos interpessoais, eles são complexos sempre, como são qualquer campo. E vocês, meninas? Olha, se eu não falar quem vai primeiro... Não, agora... Não, a Luzia vai concordar, ela vai primeiro. Tá? Agora eu concordo. Que a gente quer ver ela concordando aqui. É bem difícil mesmo, né? Lidar com pessoas é complicado, né? Então, é desafiador mesmo. Eu nunca pensei em desistir, mas já tive meus altos e baixos também. Acho que, na verdade, uma das coisas assim que me deixaram mais no baixo, vamos assim dizer, na gente de tipo, será, né? Será que vale a pena? Será que compensa mesmo? Essa questão de lidar com o outro, tipo, às vezes você se doa e a pessoa faz pouco caso, às vezes você... é difícil. Eu concordo plenamente com o nosso irmão aqui, o Ricardo falou, né? É complicado mesmo, né? Tem a questão da comunidade também, que às vezes eles interpretam algo visualmente falando, né? Eles olham o ambiente, aí eles interpretam, e por eles às vezes não conseguir se comunicar com alguém ali da igreja, eles interpretam do jeito deles, e às vezes cria até intriga, né, entre a igreja, aí você vai lá, apazigua a igreja, apazigua, né, entre eles, fala, bem, não foi assim que você entendeu, mas foi o jeito que ele interpretou, né, então você tem que pedir a bênção, a direção de Deus para você aconselhar, né, mas o meu desafio maior, que às vezes me pego muito, é a questão de estar só. Eu acho que quando eu mudo de cidade, como é o caso de Araçatuba, mudar de cidade e iniciar algo do zero, e é desafiador, porque como eu falei, né, a gente cuida de 2 igrejas. Quando eu estou em Araçatuba, aí eu abraço surdos, só que eu tenho que interpretar, tenho que fazer o culto todo, e eu fico orando, falo assim, as pessoas precisam acordar rápido, porque é difícil, né? Então tem os louvores, tem a mensagem, tem a pregação, e aí tem hora que fica difícil, que quando tem todos os surdos, que graças a Deus eles estão vindo, por exemplo, no Dia dos Pais a gente teve 7 surdos na igreja, e eu fiquei, ai meu Deus do céu,
Um surdo que bênção. foi, que era pai, foi receber oração, os outros ficou ali, eu falei, meu Deus, pra onde eu vou agora? Eu tive que ficar num ponto estratégico, que tanto os surdos que estavam nos bancos, como o surdo que foi lá e recebeu oração com o pai, eles conseguiam me ver. Eu falei, ai, Jesus, difícil. E aí eu falava, ai, meu Senhor, isso deixa a gente meio, sabe assim, meio perdido. E aí é uma das coisas que às vezes é cansativo, né? Porque querendo ou não, é algo que suga a gente, né? Eu falo, eu tô lá para servir, e vou servir mesmo, enquanto Deus me der graça. Mas é desafiador, né? Sim. E tenho meus outros dilemas, né? Porque eu falo muito com Deus, porque, gente, igual eu falei, os surdos, eles estão indo da igreja, mas eles não são membros. E eu falo, Deus, eu não quero ter surdo na igreja, o povo ficar interpretando e os surdos vindo da igreja, falando que a nossa igreja é acessível. Não é isso que eu quero. Quero que, de fato, o evangelho entre na vida deles, transforme a mente, o coração. E aí, quando eu vejo o presbítero Daniel, o presbítero Sandro, eu falo, meu Deus, eu desejo isso para os surdos, que os surdos desenvolvam, sejam líderes, sejam ministros, sejam atuantes em ministérios, evangelizando outros surdos. E aí eu entro no meu dilema, aí meu marido fala, filha, calma, isso aí não é você que vai fazer, é o Espírito Santo. Fala, é verdade, esqueci. Então, mas é o meu dilema, né? É o seu dilema. Sim. Mas a oração dela era, Senhor, manda surdo. Agora ela tá falando, Senhor, manda intérprete. Exato, que, né? Algo que a Luzinha já deve passar, Raíssa, assim, algo que assim, pra mim também é complicado, porque todo mundo acha lindo, elogia, que lindo, que legal. Mas aí quando é na hora ali que você precisa realmente formar, precisa capacitar, aí as pessoas já, legal, vou ver um dia, vou ver uma hora, não, a gente aprende. E aí é complicado, porque você precisa ter pessoas capacitadas para levar a mensagem. E aí é um desafio, porque todo mundo acha lindo, mas na hora ali de vamos ver, aí muda a realidade. Agora, para ganhar tempo, eu vou fazer, porque daqui a pouco o diretor falta 5 minutos, acontece isso aqui, né, que a gente vai falando e esquece o tempo. Mas assim, pra gente ganhar tempo, eu queria fazer uma pergunta pra Raíssa. E aquela situação que você tem que estar na frente, né? Então você tá numa posição de destaque, mas é para o surdo, né? Não é porque você vai cantar, porque você vai pregar, né? Você tá oferecendo o seu louvor a Deus, porque você tá oferecendo um serviço ao Senhor, mas é porque você precisa interpretar para o surdo, ele precisa estar num lugar onde você possa ver, e você também tem que estar num lugar onde você possa ter contato com quem está falando, né, naquele ambiente. Então, como que é isso, Raíssa? Como que o intérprete, por exemplo, lida com a timidez? Dá para o intérprete ser tímido, intérprete de Libras, nessa situação? Porque ele vai ter que sair da multidão, né? E ele vai ter que se destacar um pouco. E é complicado lidar com esse, entre aspas, destaque, né? Isso traz alguma inconveniência ou não? Vocês já lidam com mais tranquilidade? Como que é isso, Raíssa? Eu, em todas as vezes que eu vou, eu sempre vou tremendo. Não é fácil, assim, para mim. Igual esses dias a gente estava em um culto do nosso setor, né, de 4 ou 5 igrejas, e aí colocaram para a igreja toda aprender o louvor, bem na hora que eu ia interpretar. Então a igreja toda olhou para mim, em vez de olhar para o grupo de louvor, todo mundo estava seguindo eu para copiar Libras. Aí a surda falou para mim, nossa, você tá com muita vergonha, você tá vermelha. E eu lá assim, né? Porque eu todas as vezes eu vou tremendo na base, assim, né? Peço a Deus, me dá paz, calmaria. Mas não é fácil, não. Estar lá na frente, assim, para mim é um desafio muito grande. Tanto eu sempre tive dificuldade de falar mesmo em público. Sempre tive dificuldade, sempre foi desafio para mim. Aí depois que eu comecei a estar nesse ministério, para mim foi um desafio grande estar lá na frente. Até então, hoje, quando vai, por exemplo, se vai 2 surdos na igreja, a nossa igreja é pequena. Tanto aqui, Araraquara é até maior um pouco, só que São Carlos é um pouco menor a igreja. Então, quando enche os 2 bancos, não tem como eu ficar na frente, assim, se eu não subir no degrau do púlpito. Porque o surdo de trás, ele não consegue ver a sinalização correta. Então, eu tenho que subir lá no púlpito. Aí, pra mim, já fica,
eu gosto de ficar aqui embaixo, aqui pertinho deles. Mas eles mesmos falam, sobe aí, eu quero ver você. Mas é um desafio, sim, né? A gente tem que se controlar, ter a paz e ir fazer, porque esse é o ministério, né? Essa é a nossa missão e tem que fazer. E pedir ao Senhor, né, que dá paz e Ele dá. Mesmo indo tremendo, mas é assim, né? Tem que fazer. Mesmo Luzia, Júnior, algum dos dois quer complementar? A Luzia. Então, olha, de verdade, eu acredito que a Libras me ajudou muito nisso. Porque eu sou muito tímida. Toda vez que eu falo que eu sou tímida, agora ninguém mais acredita, mas eu sempre fui muito tímida. Tímida ao ponto de parecer que tá pegando, né, as minhas bochechas. Porque eu sempre fui muito tímida. E a Libras, ela foi me ajudando a se desenvolver mais, né? A ter mais, né, de estar mais à frente, né? Eu mesmo, quando eu comecei com a Libras, eu também procurava bem pertinho, assim, dos que outras pessoas não me vissem. Se uma pessoa olhasse, sem querer eu passasse o olho, via que ela estava me olhando, eu me perdia, vixe, eu ficava tão nervosa. Mas hoje em dia, graças a Deus, a Libras me ajudou a ter um pouco mais de desenvoltura no sentido da timidez, né? Uma das estratégias também trocas, né, com uma amiga interna, ela falou, quando você, é só você não olhar pro povo, olha só pro surdo. Faz sentido. Aí o que eu fiz? Falei, vou olhar pro surdo e não ter mais ninguém lá, só o surdo, né? Ainda tenho vergonha, claro, mas nossa, melhorou muito. Nossa, 100% eu vou dizer. Do que eu era, deu uma melhorada. Mas ainda sou tímida. Gente, maravilhoso essa conversa. Essa conversa vai entrar para a história aqui. A gente precisa caminhar para o fim. E para a gente finalizar com chave de ouro esse bate-papo nosso aqui, eu gostaria de pedir para vocês que já enfrentaram a timidez, são campeões, vencedores aí, para que vocês deixassem uma mensagem aí do coração de vocês para as pessoas que estão conectadas com a gente, que estão ouvindo vocês atentamente, né? Estão aí saboreando dessas experiências, aprendendo, construindo muitos saberes aqui com vocês nessa nossa conversa. Deixasse uma mensagem de incentivo, uma mensagem que ajude a inspirar em mais corações a também se tornarem intérprete de Libras, como vocês são. Então, gostaria de que cada um de vocês encerrasse aí com as suas palavras finais e deixasse essa mensagem. E dessa vez eu vou começar com a Luzia. Tá bom, Luzia? Tá bom. Luzia, bom, Raíssa primeiramente e eu Júnior, agradeço. Tá? Certo. Tá. Pode falar. Certo. Então, primeiramente, muito obrigada por abrir esse espaço. Acredito que seja muito importante, vai ser relevante, né, para despertar nas pessoas esse interesse em contribuir com esse ministério. E para você, amigo, que está nos ouvindo, amigo, desde que Deus ele possa abençoar a sua vida, despertar em você o desejo de se engajar, né, nessa missão, de conhecer um pouco da Libras. Você não vai ser um intérprete de Libras, mas só o simples fato de você aprender a se comunicar com uma pessoa surda, já ao momento que ela chegar à igreja, você poder recepcioná-la com a língua dela, isso a fará muito feliz. E eu vejo que Deus abençoe ricamente cada ministério, cada intérprete de Libras, cada igreja local, que Deus envie mais surdos e que vamos nos lembrar que como ouvirão se não há pregue, né? Como ouvirão se a mensagem não for anunciada? Quão formosos os pés, no nosso caso, quão formosas as mãos que levam as boas novas. Então, que Deus ele desperte em nós amor, paixão às almas e que Deus abençoe a sua vida. Raíssa, pode ir. Então, eu agradeço também a oportunidade de estar participando deste bate-papo e eu espero que realmente este bate-papo que nós tivemos hoje seja um incentivo para vocês. Se vocês sentiram mesmo assim, no coração, sabe, um despertar
com as nossas histórias, né? Nossos desafios. Então comece tendo contato, vai à caça aos surdos, como diz a Lu, caça um surdo e tenha o contato, comece o contato e procure aprender, assim, e não desista. Às vezes, sempre no começo é desafiador, falar, ai, nossa, eu não consigo fazer o P, fazer o H, que são tudo iguais, como assim? Ai, minha mão é dura. Não é, gente. Eu acredito que assim como eu, a Luzia, o Ricardo, quando foi aprender, a gente pensou igual, que a mão é dura, será que eu vou conseguir? Consegue sim, o Senhor capacita, então comece, gente, começar e não desistir. E também a questão que a Lu falou, só da igreja estar pronta para falar assim, oi, boa noite, tudo bem, seja bem-vindo, a paz do Senhor, já vai fazer a diferença para o surdo, que chegar na igreja e outras pessoas também conversar, não somente o intérprete que está lá, mas ser bem recepcionado por todos os irmãos. Eu acredito que é uma grande alegria para eles, e eles vão se sentir em casa, a casa do Senhor. Então comecem e continuem, e a gente está aqui, para o que precisarem, tamo junto. Deus abençoe a sua vida, obrigado por acompanhar a nossa entrevista, também agradeço a oportunidade e que Deus possa te capacitar cada dia mais. Então, não tenha medo, aprenda Libras, e cada um que assista também, como tanto a Luzia quanto a Raíssa falou, eu também falo isso, gente. Para eles é uma alegria imensa ele chegar em uma igreja, receber um paz do Senhor em Libras, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, alguém que consiga se comunicar mesmo que for o básico. Então se desenvolva, e eles são muito legais para poder ensinar, tenha contato. Que Deus possa abençoar também a sua igreja, capacitar cada um que assiste aqui para poder ali desenvolver cada dia mais esse ministério de Libras. E o nosso sonho é realmente assim, onde for, onde tiver um surdo, ele conseguir chegar em uma igreja nossa, conseguir ser bem recepcionado, conseguir ali ter acesso à mensagem. E lembre-se sempre, se Deus te chamou para levar a mensagem, como que eles crerão se não tem quem sinalize? Deus possa abençoar a sua vida e que o Espírito Santo venha aí acender a chama onde não tem, e onde já tem a chama, e inflamar, para você poder cada vez mais aprender esse universo de Libras. Procure cursos, se capacite, e Deus vai enviar pessoas aí para vocês poderem levar a mensagem também. Obrigado. Vamos fazer um sinalzinho para eles. Vamos sinalizar aqui, para os três, né? Assim, né? I love it. Muito obrigada, Luzia, Raíssa, Ricardo Júnior, que Deus continue abençoando a vida de vocês, essa vocação, esse chamado tão importante, esse serviço tão maravilhoso, que é como essa pessoa que falou para o Ricardo, talvez uma mensagem que fosse para que ele ficasse com o pezinho atrás, mas acho que incentivou ainda mais ele. O que ele faz não é para ele, é para o próximo, é para aquele que precisa realmente. É um serviço muito importante, é para o outro, né? Para servir o outro. Que Deus continue fortalecendo as mãos de vocês nesse chamado, abençoando a família de vocês também. Muito obrigada, viu? Por compartilharem aqui, deixarem um pouquinho de vocês, da experiência de vocês, para me incentivar e incentivar você também a estar procurando aprender um pouquinho mais sobre Libras, sobre a comunidade surda e procurando se envolver mais com esses irmãos, com essas pessoas. Muito obrigada também a Ana, que é a nossa janelinha, que está sempre por aqui interpretando Libras aqui no Inclusão Entrevista e em tantos outros programas da TV Viva Promessa. Ana Lu, beijo para você, tá bom? Muito obrigada. E para Ana Cláudia também, a nossa líder do Ministério de Libras, aqui da Secretaria de Inclusão, fica para ela também a nossa gratidão por esse serviço, né, pelas orientações, porque ela está sempre aí nos incentivando nesse ministério. Muito obrigado a você que está conectado com a gente até agora. Eu espero que esse conteúdo tenha inspirado o seu coração. Um grande abraço e fica com Deus. Até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser.